Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos tratar da antijuridicidade e compreendendo como o segundo elemento que compõe o conceito analítico de crime, dentro daquela ótica operacional dogmática, né, de que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Mas até o momento nós estudamos a tipicidade, né? E dentro dessas dimensões, como é que funciona essa qualidade que é atribuída à conduta de se adequar a um determinado tipo, e a isso chamamos tipicidade, em relação à própria ilicitude. Tivemos duas correntes, né? Uma que era a defendida por Edmund Mesger, que é a, a corrente da ratio essende, ou seja, a tipicidade era a própria essência da antijuridicidade penal. Portanto, já se confundia com a própria antijuridicidade. E há uma corrente mais aceita, que é a utilizada tanto majoritariamente por nossa doutrina, quanto visivelmente incorporada à nossa dogmática, que é a da ratio cognoscendi, né? A da ratio cognoscendi, defendida por Welzel, e que a tipicidade é a forma pela qual eu reconheço, eu chego, eu tomo conhecimento da antijuridicidade em matéria penal. É a ratio cognoscendi, não a própria essência, ou seja, não confunde-se de imediato com a antijuridicidade, mas ela é o elemento indiciário da antijuridicidade penal, ou seja, o elemento de estranhamento. Ele permite o estranhamento daquela conduta, de ver que ela está fora de um padrão de normalidade, de uma expectativa gerada socialmente para a sua produção. E, portanto, é indiciário a presença da antijuridicidade em virtude da adequação típica da conduta em determinados contextos. Então, nós temos essas duas correntes, e óbvio que quando Mesger trabalha com a ideia da ratio essende, de que a tipicidade já seria a antijuridicidade penal, cria também uma hipótese de que há uma antijuridicidade penal específica e típica. Ou seja, a antijuridicidade penal seria específica e típica, e as causas de justificação, que começam a ser descritas no contexto da nossa dogmática, ali no artigo 23 do Código Penal, e estando ali o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito, o estrito cumprimento do dever legal, nessa ordem, nessa descrição, nós observamos que essa perspectiva ela traz alguns problemas, né, na análise dessas causas de justificação. Elas são observadas como elementos negativos do tipo. Elementos negativos do tipo. E aí elas afastariam a própria tipicidade, se o fato é praticado dentro de uma causa de justificação. Welzel questionava isso porque dizia que a tipicidade também servia como elemento de orientação ética. Determinava que há um estranhamento, mesmo quando esse fato, quando essa conduta, ela é praticada sobre uma causa de justificação. Ela precisa encontrar-se de maneira estrita, adequada ao tipo permissivo, do estado de necessidade da legítima defesa, sobretudo, para que eu imagine a perspectiva do afastamento nesta hipótese da antijuridicidade. Mas se eu afasto igualmente a tipicidade, eu negativo o tipo,
eu igualo o fato de matar um homem a matar uma mosca, né? Como ele diz. Não geraria, ambos são atípicos, né, dentro dessa perspectiva, mas isso não geraria um estranhamento. E, por óbvio, o Estado não estimula essas práticas. Quando elas ocorrem, devem ocorrer sobre essa excepcionalidade que justifica a conduta. Portanto, essa teoria também de Mesmer dos elementos negativos do tipo foi uma das razões para se desenvolver melhor a própria teoria da ratio cognoscente, de dizer que a tipicidade é um elemento indiciário da presença da antijuridicidade naquele fato. Deve, sim, gerar um estranhamento, né? Deve ser justificada para evitar com isso que se estimule que a gente entenda que essas práticas elas devem ser proliferadas ou estimuladas socialmente. Então, já começamos aqui a observar como é que funcionam essas duas estruturas, esses elementos, né, em suas várias relações. Há uma outra questão, e se formos à Alemanha, precisamos ir, né, se consultarmos o Código Penal alemão, aí a gente vai fazer aquela comparação, dizer, pô, aqui no Brasil nós temos 4 hipóteses de justificação. Na Alemanha, só viu o estado de necessidade e a legítima defesa. E cadê o exercício regular de direito, o estrito cumprimento do dever legal? Porque eles não estão ali, não surgem como causas de justificação. Ora, se o ordenamento jurídico estimula que as pessoas que são titulares de direitos os exerçam de maneira regular, porque ele precisa justificar o exercício pleno de um direito, o exercício regular de uma profissão, o exercício regular de um esporte, ainda que seja um esporte violento, como o MMA, o boxe, onde há produções de lesões recíprocas e de lesão que pode vitimar, né, uma pessoa, e eu tenho que justificar isso, imagino que isso é justificável, já que isso é socialmente estimulado e está dentro do campo aceito, né, socialmente, do risco tolerado socialmente, é o chamado risco permitido. Não é um risco relevante porque está sujeito a determinadas regras no contexto da sua produção. E aí, dentro desse controle do risco, dentro da sua produção, ele não é considerado relevante para a produção realmente das lesões corporais, que seria a ofensa à integridade física e à saúde. Há um limite também para o consentimento, né, observado nesse contexto, por parte de quem se autocoloca nesse risco de ser um atleta de esportes como boxe, MMA e etc. Desde que eles exercitem regularmente esse esporte, a sua produção, em princípio, não pode ser considerada lesões corporais. E esse fato, de fato, é atípico. Aqui a gente está trabalhando num universo que nós chamamos de tipicidade conglobante ou tipicidade conglobada. Ou seja, para que um fato seja típico, é necessário somar, né? Para que haja o tipo penal, nós temos que ter a soma, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tipo penal é igual ao tipo legal, que está lá, somado ao juízo de antinormatividade. Essa é a ideia que fica por trás. Então, o fato de se cumprir o dever legal imposto ao médico de prestar socorro, ainda que a vítima não queira, mas
em função de salvar, né, aquela vítima e daí realizar um procedimento cirúrgico de emergência, ainda que por óbice, talvez de consciência, a vítima não aceite determinados procedimentos. Nessas situações específicas, o médico age sem estar sob constrangimento ilegal. Ele não vai realizar a conduta típica do 146, porque há um dever que lhe se impõe, em termos profissionais, de realizar o salvamento. Não é? Então, essas questões levam à ideia de que eu não posso aí imaginar que quem age nesse estrito dever, ele precise de uma justificativa. Isso é estimulado pelo direito, inclusive para proteger, ampliar a proteção dos bens jurídicos. Bem jurídico, vida, da saúde. E aí, isso é uma ação estimulada. Assim como a ação dos bombeiros, que, por vezes, podem danificar um determinado patrimônio para salvar outros, né? Pensar na não proliferação do fogo, e aí precisa talvez criar caminhos diferentes para o fogo, e com isso danifica um patrimônio, mas isso não é propriamente um crime de dano, isso não poderia estar dentro dessa hipótese típica, porque está dentro de algo que é orientado para aquela profissão, é o exercício regular da profissão, é a forma também de se cumprir um dever que se impõe de salvamento, de inibição do perigo perante a comunidade. Obviamente, há uma limitação, esse dever legal que está aqui no código tem que ser realmente extraído da lei, né? Ou seja, existem determinadas obrigações, por exemplo, para impostas aos fiscais de INSS, aos fiscais tributários, que decorrem diretamente da lei, da legislação. E aí, no cumprimento desse dever, ainda que realizem algum tipo de procedimento que, em princípio, aparente ser típico, essa tipicidade é afastada exatamente porque a lei não precisa se justificar posteriormente. Ou seja, eu não preciso estar justificando o que é o cumprimento do dever legal. Eu não preciso estar justificando o que é um exercício regular de um direito. E essas questões vão para o ambiente disso que a gente chama de tipicidade conglobante. Hoje, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal estão são trabalhados, né, muito mais na ideia da atipicidade, e esses fatos serem verdadeiramente atípicos, do que propriamente na perspectiva da justificação. Existe também, além dessas causas legais, é óbvio que o código tem as causas legais lá do 23. Mas, além daquelas causas ali elencadas no 23, existe a possibilidade de causas supralegais de justificação. Causas supralegais de justificação. Entre essas causas supralegais, uma das que é bastante comum é o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Em determinadas hipóteses. Porque nos tipos em que se exige o próprio dissenso para que o tipo se realize, como no caso da violação do domicílio, na violação de correspondência, onde a violação do domicílio é violar, né, o domicílio sem o consentimento de quem de direito, ou seja, violar a casa, o ambiente da intimidade, dentro dessa tutela penal da intimidade, né, sem o consentimento, é que vai realizar-se o delito. Se alguém consentiu o ingresso, se alguém aceitou esse ingresso, isso não existe, ou seja, essa violação não existe, o fato é atípico. Então, nesse caso, o consentimento do ofendido
é uma estrutura do tipo, ele é um elemento do tipo e a sua presença, aliás, o não consentimento do ofendido é uma estrutura do tipo e a sua presença afasta a tipicidade. Então, ele não é aqui uma causa supralegal de justificação. Mas há hipóteses onde, por exemplo, nos crimes patrimoniais, os bens jurídicos sejam disponíveis. Eu não posso tratar determinadas situações onde há o consentimento para que se tome, por exemplo, um determinado bem móvel, como furto, se houve esse consentimento. Eu também não posso trabalhar como dano ao patrimônio se houve o consentimento de quem de direito para a destruição daquele objeto ou daquele bem. E, portanto, não há, em princípio, esse crime. E nessas hipóteses, sim, eu posso falar no consentimento do ofendido como causa supralegal. Na ideia da tatuagem, né, se hoje, inclusive, alguns autores trabalham nessa hipótese de que quando se existe a profissão do tatuador e há uma autonomia passível de ser exercida, ou seja, a pessoa já tem uma certa idade, ou é autorizada a partir de certa idade para realizar aquele procedimento, o sujeito não está produzindo uma cicatriz, né? Ou seja, tem também a perspectiva estética, né, que está aí presente, e aí não seria propriamente uma causa supralegal de justificação, mas igualmente de atipicidade, já que o significado, o sentido, né, que é dado, né, dentro desse exercício de autonomia é completamente outro. Mas há situações específicas que persiste essa ideia do consentimento ofendido como causa supralegal de justificação. Falei aqui dos bens jurídicos disponíveis, patrimônio, o dano, o furto, a gente pode observar, né, a presença aí dele como causa de justificação. Em outros momentos, o próprio tipo constrói a ideia de que há necessidade do dissenso para que o tipo se realize, para que haja a adequação típica da conduta. Então, nessas hipóteses, o consentimento do ofendido é uma causa de atipicidade, ele retira a tipicidade do fato, que é o que acontece na violação do domicílio. Então, isso vai depender do caso concreto, né? Sempre vamos analisar essas circunstâncias, mas em determinadas circunstâncias ele é, sim, uma causa supralegal de justificação. Então, já de cara a gente vê que não são excludentes da juridicidade somente aquelas que estão previstas aqui no artigo 23 do Código Penal, porque existe a possibilidade de outras excludentes da juridicidade que não tenham essa expressa previsão dogmática, e elas se tornam causas supralegais de justificação, tá certo? Uma outra questão com relação à antijuridicidade, que eu acho relevante, é a classificação da antijuridicidade em formal ou material. Então, em princípio, o que é propriamente antijuridicidade? Como é que eu defino essa antijuridicidade? É a relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico. E como ela é geral, ela não é específica, e aí a gente ingressa naquilo que é defendido por Welsel, né, da antijuridicidade geral. Essa me parece ser a questão que se propõe. O ilícito penal, obviamente, demandará reparações no campo possível e intervenções preventivas ou de precaução no campo administrativo, ou seja, a ilicitude ela é penal, civil e administrativo, onde houver, obviamente, interesse dos demais ramos do direito, né, nessa atuação. Tanto que uma das consequências da condenação, a gente foi estudar os efeitos da condenação lá no
artigo 91 do Código Penal, é tornar certa a obrigação de reparar a vítima, de indenizar. É uma das consequências em relação à prática, né, que está aí. Daí se produz aquilo que a gente chama de ação civil ex delicto, né, com base nesse ilícito. Então, a ilicitude penal é uma ilicitude geral igualmente, né? Ela é uma relação de contrariedade que perpassa todo o ordenamento jurídico. E, portanto, o ilícito penal, obviamente, o contrário pode existir. Ilícitos que sejam administrativos, mas não sejam penais. Ilícitos cíveis, mas que não tenham relação típica e, portanto, não sejam penais. Isso pode. Mas, sobre o aspecto penal, ele reflete sobre os demais ramos, né? Ou seja, a ilicitude penal ela é geral, ela é civil, ela é administrativa e ela vai obrigar o sujeito perante várias instâncias após ser reconhecido. Obviamente, isso após o seu reconhecimento, a presença desse ilícito. Então, essa relação de contrariedade da conduta com o ordenamento jurídico é o que define a antijuridicidade, de não encontrar justificativas para a realização da conduta, para aquilo que a gente trata aqui como conduta típica e passível, né, de repressão. E aí nós temos hoje esse conceito, mas ela pode ser observada de maneira formal, né, ou pela perspectiva da violação da norma. Então, a violação da norma jurídico-penal, e aí existe a antijuridicidade formal, ou na perspectiva material, que normalmente é por onde a criminologia se interessa, né, pelo desvio, que é a ofensa ou perigo de dano e lesão a um bem jurídico socialmente relevante, um bem jurídico tutelado, né, pela norma. Então, a antijuridicidade material é essa ofensa ou exposição ao perigo de um bem jurídico. E dentro dessas dimensões estaria essa classificação. Muitos autores criticam essa formulação da antijuridicidade material porque começam a questionar, inclusive, para que serve a teoria dos bens jurídicos, já que, normalmente, quando eu aplico uma norma penal, por exemplo, se eu precisar aplicar uma pena pela prática do homicídio, é porque a destruição da vida de uma pessoa já ocorreu, o homicídio já aconteceu. E aí não há mais bem jurídico a ser protegido, bem jurídico algum a ser protegido. Daí os autores dizerem que é uma fantasia essa ideia de que o direito penal tutela bens jurídicos e protege bens jurídicos. Mas é como a dogmática jurídico-penal se construiu. Essa orientação, esse sentido, essa análise dos bens jurídicos é que permitem a autores como Klaus Roxen, daí a importância, né, que nós temos a análise da estrutura, né, trazida por Roxen, definir um princípio que é o princípio da insignificância, por exemplo. Exatamente dentro de uma análise político-criminal que vai permitir a atipicidade de determinadas condutas com relação à análise de sentido, né, concreto que aquela conduta tenha, né? Por exemplo, se eu falo em lesar o patrimônio, lesões assim insignificantes, elas não é que afetem, nem tornam alguém mais rico, nem o tornam mais pobre, né? E aí, por que razão intervir com a norma penal nessas circunstâncias? Ontem eu soube de uma mulher que passou aí 3 meses presa,
por conta do furto, né, de 2 Nissin Miojo, uma Coca e parece um chocolate, e a soma total não dava R$ 21. Né? Essa questão que aparenta não prejudicar as relações sociais, mas prejudica, inclusive, os custos para isso, porque hoje o custo médio do preso está por volta de R$ 1.200 mês. Né? Imagine você prender alguém por esse critério, né, que poderia, né, ser observado um critério aí de insignificância, feito o juiz lá de Goiás, que fez isso até numa poesia, o juiz lá das melancias, que soltou o cara porque tinha furtado 2 melancias e observou que esses custos. É óbvio que a decisão não foi orientada dentro de uma análise dogmática, né? Ele fez isso mais pela ideia de que queria, né? Como ele bem colocou, e acaba sendo decisionista. Mas essa orientação poderia ser alcançada também pela perspectiva da insignificância a uma lesão patrimonial, essas circunstâncias aí que estão postas. É óbvio que a insignificância tem que ser analisada nos casos concretos, observando as relações sociais como estão ali postas. Eu não poderia estipular objetivamente um valor, mas eu deveria, né, trabalhar. E aí há uma importância, uma relevância, sim, essa análise da antijuridicidade material, compreende? Ou seja, eu não posso só. A classificação dos bens jurídicos. Ainda que eu vislumbre a crítica de que o direito penal chega em atraso, de que o direito penal não protege, essa orientação por bens jurídicos ele traz uma série de limites à intervenção e ao poder de punir do Estado, que torna relevante manter o conceito de bem jurídico. Não sei se eu me faço compreender aqui, ou seja, dotar o direito penal de uma missão, de um sentido de proteção, que me permita classificar quando também não faz sentido, quando o direito penal intervém e põe em risco outros bens, talvez mais relevantes do que aqueles que ele propriamente quer preservar num contexto concreto. E aí é relevante manter esse conceito de bem jurídico, ainda que vários autores queiram uma construção tão somente normativa do direito penal e vislumbrem a relevância tão somente da antijuridicidade formal. Só que, para chegar a essa antijuridicidade formal, eles também constroem um elemento de violação material da norma, porque o sentido e a missão seria a manutenção, a preservação do poder, da cogência do ordenamento jurídico, do poder de orientar as relações sociais que o ordenamento jurídico possui. Daí, se é um elemento de orientação, a violação a essa norma não é tão somente algo formal, torna-se igualmente material, ou seja, é algo que está sendo protegido dentro de. O ordenamento é protegido como a preservação de uma identidade social projetada, da projeção dessa identidade feita pelos eleitos populares do povo, né? pela construção democrática, em tese, que essa norma teve. Essa identidade deve ser preservada para que ela projete essa comunidade, né? Ela oriente eticamente essa comunidade, e, portanto, acaba que essa distinção ela torna-se bastante fluida, no sentido de dizer que a violação à norma é uma antijuridicidade formal, mas há uma matéria a ser protegida com a orientação dada pela própria norma, que é a garantia de se manter as expectativas de conduta, a orientação de como as relações sociais devem ser desenvolvidas, e aí acaba que essa distinção fica
um tanto questionável, né? Ou seja, ela não é passível, né? Só de ela é passível de questionamentos, né? Aquela perspectiva de criar aquilo que a gente chama de uma fidelização normativa, que está presente também nas propostas como a de Ginty Jacobs, acaba demonstrando ou dando ao ordenamento jurídico o papel ou substituto ao conceito de bens jurídicos. Mas isso também traz alguns problemas. Depois a gente vai tratar disso. Diga aí, Lucas. Oi, professor. É porque assim, eu sei que tem algumas teorias, né, que entendem que a tipicidade, uma que é a ratio cognoscendi, né, da antijuridicidade, e o outro que é a ratio essendi. Mas é porque realmente eu queria saber como é que seria uma distinção, assim, na prática, da tipicidade da antijuridicidade, que eu não consigo, assim, enxergar. Teria como citar um exemplo, assim, dizer como é, assim, qual é a fronteira que existe entre elas, assim, o que é um e o que é outro, assim, qual a diferença? Olha, é lógico que toda antijuridicidade penal ela será uma antijuridicidade típica. Isso aí a gente não tem como negar, né, Lucas? Ou seja, tem que passar pela adequação típica da conduta, para que eu possa fazer a análise seguinte, que é essa da antijuridicidade, da presença ou não, por exemplo, de uma causa de justificação. Isso você tem razão. Em princípio, isso causa, né, uma certa dificuldade, né, para a compreensão. Mas veja, o tipo penal e a tipicidade, a adequação da conduta ao tipo, ela só vai servir de indício à antijuridicidade, porque se eu tiver uma das causas de justificação, a legítima defesa, o estado de necessidade, aquele, aquele tipo penal, a ação, embora seja típica, ela não será antijurídica. Ela encontra uma justificativa para a sua realização. Então, se alguém mata outro por legítima defesa, praticou sim um ato tipo, mas dentro da hipótese de um tipo permissivo, e, portanto, não há aí uma antijuridicidade. Ou seja, esse fato não é que o Estado estimule a autodefesa, ele esteja orientando as pessoas para produzir essa autodefesa, mas ele, numa situação excepcional, justifica aquela conduta e compreende que aquilo digamos assim, não contraria o ordenamento. Estaria permitido dentro daquelas circunstâncias, dentro daquela situação ali específica, né? E reunindo os elementos do tipo permissivo. O estado de necessidade e a legítima defesa constroem tipos que são tipos permissivos, no artigo 24 e no artigo 25 do Código Penal. Então, há sim uma distinção, né? Uma coisa é a ação ser típica, outra coisa é ela ser antijurídica. Porque se eu disser que não há distinção, que a ação típica ela é imediatamente antijurídica e, portanto, estaria aí eivada, né, desse vício, quando eu fosse trabalhar o estado de necessidade e a legítima defesa, eles seriam apenas elementos negativos do tipo, como era a proposição trazida por Mesger, e aí está certo o Wells ao dizer que seria a mesma coisa de matar uma mosca, matar um homem. Eu não teria aí qualquer juízo de estranhamento original, que é trazido pela ideia da tipicidade, para lidar em seguida com o conceito da antijuridicidade. É um conceito em sequência. Se o fato negativo, tipo, é como se fosse um fato atípico, um fato que não merece qualquer discussão nesse juízo seguinte, que é o da antijuridicidade. Compreende? Então, dentro dessas circunstâncias, é, esse elemento negativo do tipo aí, como trazido por Mesger, faria com que isso
não produzisse qualquer estranhamento e isso traz, sim, problemas, né, para a própria orientação das expectativas de conduta, né, no meio social. Diga aí. No caso, as de Mesger é que eles mais se aproximam, né? A antijuridicidade e a tipicidade, né? Na realidade, a tipicidade já seria a antijuridicidade penal em Mesmer. Entendi. E nessa tipicidade conglobante, meio que a antijuridicidade está dentro da tipicidade, é? Não. Na tipicidade conglobante, é só para explicar que, autenticamente, como causas de justificação, nós só temos o estado de necessidade e a legítima defesa. Porque o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal são fatos atípicos. Não precisa justificar. Você acha que precisa justificar alguém que exerce regularmente um direito? Ou seja, como é que eu vou gerar um estranhamento de uma ação que é socialmente estimulada, né? Alguém que pratica um estrito cumprimento de dever legal, o oficial de justiça que invade uma casa para poder fazer a apreensão, busca e apreensão judicialmente determinada, cumprindo os deveres inerentes à sua profissão, que tem uma base também normativa, né, legal, dentro dessas circunstâncias, porque eu preciso justificar essas condutas se elas são regulares no nosso cotidiano, se atende às expectativas normativas de ação, né, dentro desse cotidiano. Então, são condutas que eu não precisaria mais justificar, compreende, Lucas? Na realidade, elas em si são atípicas. Ou seja, o fato de um oficial derrubar uma porta para poder realizar essa busca e apreensão, ele não está aí realizando constrangimento ilegal, furto, roubo, né? Ele está cumprindo uma ordem judicial que lhe foi dada e, portanto, esse fato é atípico, ele não precisa ser justificado. É interessante pedir ao ordenamento que justifique algo que ele estimula, que ele orienta que seja produzido, né? Não precisa justificar o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. É essa a questão. Aí por isso que dentro dessa atipicidade ela tem que ser conglobante hoje em dia. A gente observar que para que o tipo penal seja satisfeito, além da descrição legal da conduta, porque um observador externo, neutro, que não entenda o que é que está se procedendo, quando vê um oficial de justiça derrubar uma porta, aí vai imaginar o crime de dano, vai imaginar que aquela pessoa está sofrendo uma extorsão, que existe ali uma violência, né? Ou seja, está dentro dessa. Mas, naquela produção, nas expectativas, aquilo ali não há nenhum juízo diante de normatividade. Pode existir ali uma aparência de adequação a vários elementos que estão dentro de tipos legais, mas quando vai para o juízo diante de normatividade, ele não existe. Qual é o juízo diante de normatividade de algo que é estimulado pelo ordenamento, socialmente, né, dentro dessas dimensões? Então, essa circunstância, ela não existe. Compreende? Diga aí, Josélio. Professor, o senhor poderia, por favor, repetir a crítica exercida à antijuridicidade material? Sim, muitos autores dizem que não adianta essa construção de bens jurídicos, que o único bem jurídico efetivamente construído é o do próprio ordenamento, a norma e o Estado, que projeta uma identidade social a partir das normas e, portanto, eu tinha que proteger essa conformação ao ordenamento, né? Isso é perigoso porque está dentro da imagem também da formação dos estados, das políticas criminais autoritárias, dos estados totalitários, né? O nazismo, o socialismo soviético, né? Eles se fundaram muito nessa perspectiva da projeção dessa identidade normativa e cria também um modelo imaginário de sociedade que corresponde fielmente, né, às normas que estão ali propostas.
Mas a sociedade é muito diversa, muito complexa, e aí os significados também são diversos, são complexos, e, portanto, construir ainda a dimensão do bem jurídico se torna relevante, porque é preciso compreender em cada caso concreto se houve ou não a violação ao bem jurídico tutelado pela norma. Não é? E, portanto, essa construção, essa crítica à antijuridicidade material, ela pode nos levar também por caminhos autoritários, por caminhos não adequados, já que a ideia de bem jurídico é um elemento de limitação do poder de punir do Estado. Torna-se relevante como um critério de limitação e de dotação de significado da intervenção penal, para que a intervenção penal não seja desprovida de um significado que não seja tão somente afirmar ou confirmar o ordenamento jurídico emanado do Estado, né? Porque isso, mas aí é preciso dotar ela de algumas missões de proteção e etc., que é para poder isso ser produzido de forma mais racional e limitada. Quando a gente faz isso, a gente consegue realmente a limitação do poder de punir do Estado. Agora, por outro lado, a crítica tem algumas razões, né? A ideia de que quando eu intervenho com a norma penal, quando eu aplico a pena, é porque esse bem jurídico já foi lesado ou destruído. Então, ele diz, então esse é o sentido. Que história é essa de proteção de bens jurídicos se o direito penal sempre chega em atraso, né? Essa é uma crítica interessante, né, sobre esse aspecto. Se eu precisar aplicar uma pena por conta da prática de um homicídio, eu não estou protegendo a vida de ninguém. A vida já foi destruída, né? Ou seja, essa perspectiva de que é uma sanção que chega sempre em atraso. Então, quanto a essa, professor, só para concluir aqui, quanto a essa crítica, o senhor se coloca tipo como enxergando alguns pontos que podem fazer sentido, né? Mas tipo receoso quanto a essa aplicação taxativa, né? De que seria necessário analisar também o caso a caso, né? Para que não houvesse questões de totalitarismo, né? Eu acho que a crítica é interessante. Eu não vou dizer que... Eu gosto de alguns insights do Günther Jacobs, né? Eu acho interessante quando ele faz essas críticas, mas eu acredito que é relevante ainda construirmos essa noção do bem jurídico por conta das garantias que daí se desdobram no aspecto de limitar a intervenção penal. Só por isso, né? Embora eu concorde com algumas questões, né, de que não é propriamente defender esse bem jurídico, mas é uma orientação material da norma, né, no sentido de atender a determinadas expectativas que estão socialmente postas e dotar de algum significado a conduta. É preciso saber se a conduta realmente tem esse significado de lesar o patrimônio, de lesar a integridade física e a saúde. Por exemplo, ainda que seja um processo de cicatrização, pela ideia de ganho estético que está presente na tatuagem, essa perspectiva de lesar e ofender a integridade física e a saúde de outro não deveria estar presente, né? A orientação de sentido aí é outra, né? Não é propriamente de buscar a ofensa à integridade física e à saúde, mas é de dar à pessoa. Agora, aí tem outras questões, mas e se foi feito sem o consentimento? E se a pessoa que se tatuou não pode consentir? Não pode consentir porque tem não tem uma autonomia para exercer a vontade, ou pela questão da idade, ou pela questão de alguma doença que a incapacite. Quem poderia consentir nesse lugar? Então, há aí uma série de questões que, no caso concreto, eu vou ter que fazer a análise. Diga aí, Lucas. Não, professor, é porque assim, só voltando à questão da tipicidade conglobante, esse juízo de antinormatividade não seria a própria avaliação, não, da antijuridicidade? Não.
ele antecede a própria ideia é um juízo de estranhamento. Você poderia botar mais juízo de estranhamento. A norma não vai, não é um juízo que cabe a nós, observadores, né? Mas é um juízo de estranhamento que caberia ao próprio ordenamento. O ordenamento não vai estranhar algo que ele estimule. Ora, se existe um esporte, que é o MMA, por que eu vou estranhar aquelas ações ali dentro da perspectiva de uma lesão corporal? Não existe esse juízo de antinormatividade nesse caso concreto. Compreende, Lucas? Então, mas não é a antiunicidade ainda. Tá certo? Então, é essa perspectiva de que deve se criar, né? Tem alguns autores que mantêm essa perspectiva de uma antijuricidade genérica e específica, porque alguns tipos devassar indevidamente correspondência alheia. Esse indevidamente é uma elementar normativa. Hoje, nós sabemos que alguns tipos são construídos com elementares normativas, né? Não de hoje, desde a obra de Maia, de 1908, a gente já sabe que alguns tipos penais eles contêm, né, elementos normativos e, portanto, isso não dá a eles uma antijuridicidade específica, porque esses elementos descritivos, né, ultraje ao pudor público, lá no 233, né, ofender o pudor público, o formato, né, que tem no 154, né, da violação do segredo profissional, revelar a alguém sem justa causa segredo de que tenha ciência em função de ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação pode produzir dano a outrem, sobretudo dano à imagem, né? Sem justa causa. Aí, esse sem justa causa, alguns autores chamam de antijuridicidade específica. Existem tipos que têm uma antijuridicidade específica e tipos de antijuridicidade geral. Hoje não se faz mais essa distinção. É isso que eu quero que vocês compreendam. Porque sem justa causa é um elementar normativo do tipo do 154. Ele não é uma antijuridicidade especial que se criou para essa conduta, mas é uma forma da construção do tipo. O tipo penal se construiu com essa elementar normativa que está aí presente. Portanto, nós não teríamos, né, nessas circunstâncias essa hipótese. Então, só para que a gente tenha essa noção, né, não faz mais sentido trazer essa distinção entre antijuridicidade geral e antijuridicidade específica, embora vocês vão encontrar isso em alguns códigos comentados, né? Existe ainda menção a essas hipóteses. E, bem, as excludentes de ilicitude vêm previstas aqui no artigo 23 do nosso Código Penal, e são o estado de necessidade, que tem o seu tipo permissivo construído no artigo 24, e aí poderíamos até dizer que a legítima defesa nada mais é do que uma forma especial do estado de necessidade. Vamos analisar isso. Se não houvesse a previsão expressa da legítima defesa, ela estaria abarcada, de certa maneira, no estado de necessidade, que é uma forma geral para as excludentes da juridicidade, né? De maneira que a gente pode fazer essa avaliação. Legítima defesa, no inciso 2, e 3, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. É esse terceiro que, com a ideia de tipicidade conglobante, imaginamos que não faz mais sentido estar nesse rol de causas de exclusão da antijuridicidade, por uma questão muito simples. Nós não temos, dentro dessas dimensões, que justificar que alguém cumpra o seu dever legal. Se é um dever legal, ele não precisa de justificação.
A mesma coisa se é um exercício de um direito não precisa de justificação, ele tem que ser exercitado mesmo, o Estado estimula esse exercício. Não é? Temos essa perspectiva. E quaisquer dessas causas de exclusão da juridicidade, elas permitem, né, que o agente, em qualquer dessas hipóteses, responda por excesso, na forma dolosa ou culposa, se havia uma situação moderada de reação a um determinado agente agressor, e você exagera ou por dolo ou de forma culposa, né? Ou seja, pela inobservância do dever de cuidado, não precisa, por exemplo, como aconteceu aqui em Manaíra, uma família estava dando uma festinha, isso há um tempo atrás, acho que vocês nem eram nascidos, né? E estava todo mundo na festa, um ladrão entrou, começou a praticar o assalto, mas ali, pelo meio da conduta, conseguiram intervir, tirar a arma dele, desarmá-lo, e ao invés de ligarem para a polícia, amarraram o ladrão numa estaca que tinha lá na casa e começaram a agredi-lo fisicamente, etc. E aí, quando, obviamente, a polícia, tempos depois, chegou, não levou só o ladrão, não levou todo mundo que tinha participado desse linchamento, porque não pode, não é? Existe um elemento que é exatamente o esforço necessário e moderado, né? Esse é um excesso doloso, inclusive, né, para a prática. Não chegaram a matar, né, mas deixaram bem ferido, né, o sujeito. E aí as pessoas começaram a questionar, e normalmente o senso comum popular gosta desse linchamento, né? Se você perguntar o que é que as pessoas querem fazer com um ladrão ou com um estuprador, etc., era arrebatar da cadeia e soltar uma camada de pau, né? Essa perspectiva do que não tem governo. Infelizmente, é assim que, culturalmente, nós nos portamos. Às vezes até passa na cabeça da gente mesmo, né? Se você está no meio da rua, eu já tive essa experiência de ser roubado, né? Ou seja, o cara trombou e levou, e a primeira coisa, levou um relógio, e a primeira coisa que você imagina é realmente se eu pegar, né? Se eu, é normal, isso faz parte da nossa psicologia, e é importante extravasar algumas vezes essas raivas e etc. Agora, daí a realmente produzir a ação, a gente tem a gente começa a refletir, né, sobre valores, sobre proporcionalidade, e a tendência é que você adote o procedimento correto, legal, né, e evite também produzir uma violência, né? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa estipular nessas análises, né? Nessa reação, nessa forma como nós lidamos, né, com essas circunstâncias concretas que surjam. E essa ação desproporcional, essa ação que tem excesso, vai gerar responsabilidade. Mesmo que você esteja agindo sob uma causa de justificação, inclusive tem alguns elementos que a gente vai estudar. Quando estudarmos a legítima defesa, existe a possibilidade da legítima defesa sucessiva, né? O ladrão entra numa casa, acho que tem até um filme que conta mais ou menos isso. Os ladrões entram dentro de um condomínio e, quando pensam que vão realizar um furto, acabam ficando presos lá dentro, e a turma, na reação, realiza uma verdadeira caçada humana, né, a eles dois lá dentro. É um filme norte-americano, mas que mostra um pouco de como se dão essas reações. E aí, nessa circunstância, ainda que a ação injusta inicial tenha sido adotada por eles, essa reação deles agora se torna legítima em sucessão por conta do excesso, ou seja, eu não posso opor, em princípio, legítima defesa à legítima defesa,
mas pode haver uma legítima defesa sucessiva, mesmo por parte do agressor, quando a coisa se torna desproporcional, quando a ação se torna desproporcional, excessiva. E aí a gente tem que fazer análise de casos concretos, né, para verificar essas circunstâncias. Isso a gente vai... Não se preocupe que a gente vai ficar um bocado de tempo tratando dessas... Até porque eu antecipei a análise das causas de antijuridicidade para, quando chegarmos na análise do erro de tipo, poder fazer com maior densidade a análise das discriminantes putativas. E aí tem muita coisa para ser discutida com relação a causas de justificação, e a gente vai fazendo isso devagar, porque temos tempos também para isso. Graças a Deus a gente antecipou bastante o conteúdo, né? E podemos fazer com mais tempo e com exercícios complementares, etc. Inclusive, hoje eu queria suspender a aula, porque tem umas coisas aqui para resolver, e para a semana a gente retoma já tratando do estado de necessidade. Já viu toda essa parte introdutória da antijuridicidade, de como ela funciona, da sua relação com a tipicidade, e para a semana, na quarta-feira, né, a gente trata do estado de necessidade, que exige uma dinâmica mais complexa, né, iria demorar um pouquinho, acho bom terminar esse conteúdo numa aula específica, tá certo? Alguma dúvida com relação às questões de hoje? Luiz Felipe? Professor, você poderia revisar, por favor, causas supralegais e consentimento do ofendido? Sim, essa perspectiva das causas supralegais, né? Porque ela é possível, né? Elas são possíveis, né? A lei, apesar do leque da lei só relatar essas hipóteses aqui, elas não são números clausos, ou seja, existe causas supralegais que são criadas a partir da analogia também Bonaparte, né, suprindo eventuais circunstâncias, né, não compreendidas em princípio pelo texto legal, e uma delas é o consentimento do ofendido nos tipos em que o bem jurídico é disponível. É o caso do dano lá do 163 do Código Penal, onde você observa se o ofendido consente com a destruição do objeto, da coisa, não existe aí crime, né? Então, estaria esse fato, ainda que inicialmente adequado ao tipo, justificado pelo consentimento do ofendido. Mas, em diversas ocasiões, o consentimento do ofendido é uma elementar do tipo e, portanto, leva não a uma causa de justificação, mas à própria atipicidade, que é o que acontece na violação de domicílio. Se você consente que a pessoa ingresse na sua casa, não há fato típico algum. Compreende, Luiz? Olha, até na questão da violação do domicílio, é uma coisa interessante. Nessa discussão do princípio da insignificância, da orientação por sentido do bem jurídico. A violação do domicílio, ela é a tutela penal da intimidade, porque você protege a intimidade da vida doméstica, do lar, onde pessoas coabitam e ali podem produzir dentro da própria... essa outra questão desses períodos remotos. A gente está trabalhando tanto em casa que a nossa casa acaba meio que invadida, né? Vez ou outra aqui, não tanto de manhã, mas de tarde, meus cachorrinhos lá, eu tenho que correr lá para pegar o cachorro, né, e tal. Isso existe, né? Há uma intimidade na vida doméstica, onde as pessoas se sentem mais à vontade. É outra questão também, às vezes a gente não percebe, e aí começa a se sentir em casa, mas aqui não é casa, né? Aqui a gente está num ambiente virtual, obviamente, mas a gente tem que exercer as coisas, né, com esse cuidado. Mas há essa proteção jurídico-penal da intimidade, na ideia do domicílio, da correspondência, essa tutela penal da intimidade está ali sendo preservada, né? Mas olha que
que situação específica, interessante, já se decidiu que aquelas casas de veraneio, por mais que elas estejam dotadas de equipamentos, né, televisor, geladeira, etc., como elas não estão normalmente sendo utilizadas para o convívio doméstico, elas não estão sendo ocupadas por uma habitação comum, grande parte do ano, enquanto elas não estão ocupadas, pode existir dano, pode existir furto, pode existir, mas não existe violação do domicílio. Pegaram lá um sujeito que estava numa piscina, numa casa dessa de veraneio, como ele não tinha praticado nenhum outro ato, tentaram enquadrar, indiciá-lo pela ideia da violação do domicílio, e chegou à ideia da insignificância, porque ali não existia intimidade a ser tutelada, já que as pessoas não estavam lá no seu cotidiano, era coisa de um uso eventual, onde essas pessoas... Obviamente, isso tudo tem que ser provado, mas leva à ideia da insignificância. Por isso que essa orientação por bem jurídico, para adotar de sentido a norma, ela traz elementos que são relevantes para a interpretação da norma no caso concreto. Só para a gente ter uma ideia de como isso funciona na prática. Tá bom, Luiz Felipe? Ficou mais claro? Perfeitamente, professor, tudo claro. Muito obrigado. Bom, então com isso a gente pode ficar hoje por aqui e na próxima semana a gente começa com o estado de necessidade, tá certo? No 24, tratando e detalhando toda essa estrutura. Um abração, até quarta que vem, certo? Tudo de bom, professor. Bom final de semana. Tá bom, igual. Lembrar de encerrar a gravação. Tá, obrigado. Tchau, tchau.